foi o Leonardo, que pediu para mim reexplicar um dos exemplos que tem lá no vídeo, né? O exemplo que ele comentou foi o exemplo das retas paralelas, tá certo? E eu estava aqui, já preparei aqui o slide, já está tudo no ponto, e eu percebi que esse exemplo se refere à parte de prova por contraposição. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou recomeçar, né, a partir da definição da demonstração por contraposição, até chegar no exemplo que o estudante mencionou, se não me engano, foi o Leonardo, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui o chat novamente, certo? Eu acho que foi o Leonardo. Pronto, estou revendo aqui no vídeo, né? E foi ele que mencionou. Beleza? Então, vamos lá para a apresentação. Cadê a janela? Vamos lá. Quando vocês tiverem alguma dúvida, por favor, se manifeste aí no chat. Deixei o chat aqui aberto. Ou se quiser abrir o microfone, também não tem problema, não. É só vocês se manifestarem. Levanta a mãozinha, quem estiver usando aí o Chrome. Eu acho que essa mãozinha é uma extensão só do Chrome. Acho que não está funcionando para outros navegadores, não sei. Gente, então vamos lá. Seguinte, quando você vai fazer uma demonstração por contrapositiva, funciona, né? Beleza. Então, na demonstração por contraposição, você vai utilizar uma regra prática. Essa regra prática que o autor coloca para nós é apenas uma maneira de orientar você que está iniciando, né, no estudo das demonstrações, como você deve começar suas demonstrações. Porque, em geral, uma das coisas mais difíceis, né, no início, né, que você está começando a trabalhar com demonstração, é começar, certo? Eu não sei se vocês lembram quando vocês estudaram dedução natural, e que nos primeiros exercícios de dedução natural, você olhava ali para o sequente e ficava meio perdido, do tipo assim, qual é a regra que eu vou utilizar aqui? Qual é a regra de inferência que eu vou utilizar? Será uma adição? Será uma modus tollens, um modus ponens? E depois que você aplicava a primeira regra, né, parece que algo acontecia na mente da gente e as coisas vão fluindo. Com relação à demonstração, é mais ou menos isso que acontece, certo? Então, num primeiro momento, você tem uma certa dificuldade, você olha assim para o enunciado que você precisa demonstrar e você fica meio perdido, mas com o tempo, né, e com a prática também, e aí eu recomendo vocês também lerem outras demonstrações, porque às vezes o que acontece? O estudante pega uma lista de exercícios de demonstração, viu apenas alguns exemplos, né, no capítulo ou na própria aula mesmo, e aí vai tentar fazer as próprias demonstrações. Particularmente, eu acredito que se você tiver oportunidade de ler outras demonstrações feitas, né, e aí é fácil você encontrar na internet muito material sobre isso, você começa a perceber a estrutura da demonstração e também começa a se familiarizar com a linguagem que a literatura matemática adota. Bom, mas vamos voltar para cá para o slide, né? E vamos aqui na demonstração por contraposição, né? Nós dizemos o seguinte: para provar uma sentença na forma para todo x, se px, então qx, comece sua demonstração com a frase na forma seja x um elemento do domínio e suponha não qx. Então vejam bem, aquela ideia, né, que foi colocada lá inclusive no quiz, quando você vai fazer uma demonstração direta, você especifica qual é o elemento do domínio, né? Na contraposição, a única coisa que você vai fazer diferente é que você vai negar a conclusão, certo? Então você vai supor a negação daquela conclusão. E quando você vai supor a negação da conclusão, né, o objetivo da sua demonstração vai ser chegar ao quê? Chegar na negação da hipótese original, certo? Então, como é colocado aqui, uma demonstração por contraposição é, então, uma sequência de conclusões justificadas culminando na negação da hipótese, certo? Por isso que, eu acho que está aqui no... Aqui, pronto. Então,
por isso que nós temos, na demonstração por contraposição, né, a gente começa com a negação da conclusão, né, do caso aqui do QX, e vamos culminar com a negação da minha hipótese, certo? E como eu falei para vocês lá no quiz, se a contrapositiva de uma condicional é equivalente àquela condicional, então, se eu consigo demonstrar aquela contrapositiva, então, por tabela, vamos dizer assim, aquela condicional original ela também está demonstrada. Mas vamos ao exemplo que o Leonardo pediu para mim rever, certo? Então, aqui é o seguinte, para esse exemplo, nós vamos nos valer de quê? Nós vamos nos valer de um teorema, certo? Esse teorema, ele diz o seguinte, a soma das medidas dos ângulos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Esse teorema do triângulo, acredito eu que muitos de vocês já viram isso lá no ensino fundamental, no ensino médio, certo? E isso só reforça algo que eu já tinha falado para vocês anteriormente, que quando você vai construir uma demonstração, né, mesmo que você esteja criando a demonstração de um teorema, você poderá utilizar outros teoremas que já foram provados, né? E nesse caso aqui, nesse exemplo, você está utilizando. Então, esse teorema vai fazer parte da demonstração, essa definição também vai fazer parte. O que é que diz essa definição? Duas retas são paralelas se elas não têm nenhum ponto em comum. Então, o que é que você pode olhar para esse teorema e para essa definição e enxergar nele o quê? Enxergar nesses dois componentes aí as ferramentas que você vai utilizar na sua demonstração. Bom, então, o que é que você vai demonstrar? No caso, você vai demonstrar essa sentença aqui, ó. Observe que essa sentença é uma condicional. Se duas retas são cortadas por uma transversal, tal que um par de ângulos internos é suplementar, então as retas são paralelas. Gente, presta com bastante atenção ao enunciado, certo? Então, aqui eu tenho uma condicional. Se P, então o quê? O que é o meu P? Duas retas são cortadas por um transversal, que é tal que um par de ângulos internos é suplementar, certo? Então, tudo isso daqui é a minha proposição P, ou seja, a minha hipótese, o meu antecedente da condicional. Então, as retas são paralelas. No caso aqui, é o meu Q, ou melhor falando, o QX, que a gente viu aqui na regra prática, né? Certo? Então, esse é o meu QX. Mas voltemos para lá. Ora, se eu vou provar isso por contraposição, né, através da contrapositiva dessa sentença, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar isso daqui, né? Inicialmente eu vou supor que as retas não são paralelas, certo? E eu vou chegar na negação da minha hipótese, né? A minha hipótese diz aqui, duas retas são cortadas por um transversal, tal que um par de ângulos internos é suplementar. Então, nesse caso, o que é que nós vamos utilizar? Nós vamos nos valer desse teorema, certo? Então, é por isso que quando a gente chega aqui na demonstração, o que é que nós temos, né? Suponha que nos são dadas duas retas cortadas por uma transversal e suponha que elas não sejam paralelas, certo? Então, vejam que eu estou dizendo que elas não são paralelas. Quando eu digo aqui, ó, que elas não são paralelas, é justamente a negação disso daqui, ó. A negação da minha conclusão, tá certo? Então, como você pode observar, nós começamos a nossa demonstração a partir da negação da conclusão original, certo? Ora, aí o que é que acontece? Pela definição de retas paralelas, né? Onde é que está a definição de retas paralelas? Está justamente aqui, certo? Por isso que eu falei para vocês que as definições são ferramentas que nós utilizamos nas demonstrações, né? Então, pela definição de retas paralelas, as retas se cruzam, certo? Entendido? Sem perda de generalidade, suponha que elas se cruzam do lado direito no ponto X. O que é que quer dizer essa história sem perda de generalidade? Significa o seguinte, você poderia supor que elas se cruzam num ponto X do lado direito ou no ponto X do lado esquerdo. Tanto faz ser um como ser outro, você não teria a perda da generalidade, ou seja, ele vale para todo o problema, certo? Então, ele é uma coisa generalista, tá certo? Então, continuemos aqui.
o que nós vimos até o momento, né, foi utilizando a definição que nos foi colocada aqui, ó. Duas retas são paralelas se elas não têm um ponto comum, certo? Entendido? Então, ó, como está dito aqui, ó, elas não são paralelas. Se elas não são paralelas, significa o quê? Que elas têm um ponto em comum. Estão entendendo aí onde é que está o encadeamento das proposições? Certo? Vejam bem, ó, ele inicia dizendo que essas duas retas são cortadas por uma transversal e que elas não são paralelas. Se elas não são paralelas, elas têm um ponto em comum. Mas de onde é que veio essa ideia de que elas têm um ponto em comum? Ora, veio da definição de retas paralelas. Na definição de retas paralelas diz o quê? Que se elas são paralelas, elas não têm um ponto em comum. Como elas não são paralelas, logo elas têm um ponto em comum. Estou entendendo aí como a demonstração ela precisa ser uma argumentação para você convencer a pessoa. E uma das características da demonstração é a riqueza de detalhes, certo? Só que a gente tem que ter um cuidado, a gente não pode também encher de detalhes arriscando transformar nossa demonstração em uma coisa muito grande e com detalhes irrelevantes, né? Nós temos que construir uma demonstração com muitos detalhes, porém, detalhes que sejam relevantes para a demonstração. Mas voltemos para o exemplo, certo? Então, sem perda de generalidade, suponho que elas se cruzam do lado direito no ponto X, certo? Essa figura que nós colocamos aqui na demonstração, ela não é obrigatória existir, certo? Então, em geral, as demonstrações, ainda que sejam demonstrações de sentenças da geometria, não é obrigatório você desenhar algo na sua demonstração. Acontece que, em geral, nas demonstrações de teoremas geométricos, um desenhozinho acaba ajudando, correto? Entendido? Então, continuando aqui, ó. Pelo teorema, aí o que é que nós temos? Se essas retas, que não são paralelas, e por elas não serem paralelas, elas cruzam em um ponto X qualquer, significa o quê? Que elas formam o quê? Um triângulo, né? Então, se elas formam um triângulo, o que é que nós temos? Pelo teorema anterior, né? Ou seja, esse teorema que fala da soma das medidas dos ângulos de qualquer triângulo é igual a 180, né? Significa o quê? Que o ângulo A e o ângulo B, né? Certo? Esses serão menor que 180, então eles não podem ser suplementares. Veja que aquilo que eu estava tentando demonstrar, né, dizia que os ângulos internos eram suplementares. Só que nós chegamos bem num determinado ponto, certo? E mostramos que esses ângulos não podem ser suplementares. Ora, se eu digo que os ângulos não são suplementares, significa que eu estou negando o antecedente da minha proposição original, correto? Mas, nesse caso, como eu estou fazendo uma demonstração por contrapositiva, né, por contraposição, eu cheguei onde eu deveria chegar. E aí, pronto, aí você terminou a sua demonstração, certo? Então, aqui, nós terminamos a demonstração. Deixa eu ver se tem mais alguma... pronto, exatamente. Entendido? Então, assim, esse ângulo A e esse ângulo B, né, eles não podem ser suplementares. Veja que na sentença original, ele falava, ó, que os ângulos internos, né, que o par de ângulos internos é suplementar, ok? Então, eu tinha que chegar num determinado ponto em que eu mostrasse que os ângulos internos não são suplementares, que é justamente a negação disso daqui, correto? Bom, eu sei que é um pouco, eu não diria confuso, não, porque é muita informação, tá bom? Mas acredito que ficou mais claro do que a apresentação que eu fiz lá no vídeo de pré-aula. Ficou melhor agora, Leonardo? Deu para entender melhor do que anteriormente? Aí foi o João, né? Desculpa, eu não sei porque eu impliquei contigo. Certo? Mas, assim, João, deu para entender legal? Ele está aí, o João? Ah, tá ali. Bora, João, se manifesta aí, macho. Pronto. Gente, ó, nós ainda temos 10 minutos da nossa aula e eu queria passar para um outro ponto aqui. Bom, alguém tem mais alguma coisa com relação à apresentação que eu fiz na pré-aula? Alguma coisa que não esteja legal, que vocês querem que eu faça
uma revisão, como eu fiz agora com o João? Sim ou não? Ou eu posso passar para o complemento desse assunto? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ainda temos 10, 15 minutos de aula. Temos que otimizar esse tempo, temos que... Bom, não entendeu o final dessa demonstração, Leonardo? Ou o final do vídeo? Cara, eu não estou lembrado do final do vídeo. Tu pode refrescar minha memória aí? Se quiser abrir o microfone. Era na demonstração por contradição, era? Era o último slide? Porque assim, ó, eu não... Deixa eu ver aqui. O último slide deve ser esse de demonstração por contradição. Porque assim, o conjunto de slides que eu utilizei, eu não fui até o final dele, certo? Porque logo depois da demonstração por contradição, eu falo sobre demonstração por indução, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Prova por indução, que a gente vai abordar em outro momento. Foi esse daqui, a demonstração que raiz de 2 é irracional? Tu lembra? Eu juro por Deus que eu não lembro qual é o final desse vídeo. Algum de vocês lembra aí? Ah, de raiz de 2, né? Vamos lá para a raiz de 2. Então, daqui, né? Então, ó, na demonstração aqui, para a gente dizer, foi essa, Léo? Bom, de qualquer forma, eu poderia comentar essa também. Pode ser, então? Posso comentar essa? Pode, né? Então, vamos lá. Gente, ó, seguinte. Ele está pedindo para que nós apresentemos a demonstração que raiz de 2 é irracional. Todo mundo aqui que já estudou álgebra elementar na vida sabe que raiz de 2 é irracional, tá bom? Só que, como é dito, né, todo enunciado em matemática ele deve ser provado. Então, não basta a gente simplesmente falar, isso deve provar. Bom, então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma demonstração por contradição, certo? Na demonstração por contradição, a gente supõe a negação daquilo que está sendo colocado inicialmente, certo? Então, inicialmente, o que eu preciso demonstrar? É que raiz de 2 é irracional, certo? Se é uma demonstração por contradição, eu vou negar essa afirmação. Ou seja, qual é a negação de raiz de 2 é irracional? É que raiz de 2 é racional, correto? Vocês precisam lembrar daquela negação, redução, absurdo que nós fazíamos lá na lógica matemática, né? Quando, por exemplo, se eu queria provar que uma determinada fórmula era tautologia, né? Eu afirmava que a fórmula era tautologia, vocês lembram? Só que aí eu dizia assim, não, se ela é uma tautologia, a negação da tautologia é o quê? É uma contradição. E a gente parte do princípio de que aquilo é uma contradição e não uma tautologia. Aí o que acontecia? Chegava a um determinado ponto em que nós encontrávamos o absurdo. E o que é esse absurdo, se não nada mais, nada menos do que uma contradição? Tá certo? Então, vamos voltar para cá. Então, suponha ao contrário que raiz de 2 é racional. Olha, isso daqui é a característica principal de uma demonstração por contradição. Eu vou supor ao contrário, né? Ao contrário de quê? Ao contrário da afirmação que está sendo demonstrada. A afirmação é que raiz de 2 é irracional, mas eu estou supondo que ele é racional, certo? Ora, se raiz de 2 é racional, então, o que isso quer dizer? Quer dizer que existem números inteiros, A e B, tais que A sobre B é igual a raiz de 2. Correto? Vão acompanhando aí o desenvolvimento do raciocínio. Ora, então, existem números inteiros. Né? Veja bem, ó, eu já estou especificando aqui bem direitinho qual é o domínio do meu discurso. Que raiz de 2, A sobre B é igual a raiz de 2. E A e B podem ser escolhidos de forma que a fração A e B, A sobre B, seja irredutível. Beleza?
Então, A ao quadrado sobre B ao quadrado vai ser igual a 2, certo? Isso se raiz de 2 fosse racional, né? Assim, A ao quadrado vai ser igual a 2 vezes B ao quadrado, certo? E, portanto, A ao quadrado seria par. Por que A ao quadrado vai ser par? Né? Então, a gente tem que lembrar, nesse ponto aqui da demonstração, da definição de número par que foi apresentado no vídeo anterior. Não sei se foi nesse vídeo. O número é par quando o número n é par, se n é igual a 2 vezes k, sendo k um inteiro qualquer. Certo? Essa é a definição de número par que foi colocada. Ok? E aí, turma, eu aproveito para recordar vocês um detalhe. Quando você vai construir uma demonstração, você não precisa também ficar voltando, né, para em toda e qualquer definição. Então, bem aqui, né, ele está dizendo, ó, A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado e, portanto, A ao quadrado é par. Não precisa você, na sua demonstração, justificar por que A ao quadrado é par. Supõe-se que quem está lendo a demonstração sabe por que é. É aquela típica frase que às vezes aparece numa demonstração, né? Quando o autor da demonstração diz assim, é trivial. E aí trivial para ele, né? Trivial para o matemático profissional que escreveu aquela demonstração, mas em geral para quem não chegou naquele nível, né? Para quem ainda não é um matemático profissional, não é trivial coisíssima nenhuma. E aí o camarada pega, não desenvolve aquele trecho da demonstração. Mas voltemos para cá. Então, pelo lema do slide 18, vamos aqui voltar para o slide 18, só para vocês recordar, ó. Seja n um número inteiro, se n ao quadrado é par, então n é par. Lembre-se que um lema é uma das nossas ferramentas que a gente utiliza na demonstração, certo? Então, voltemos para cá. Então, o A ao quadrado é par, certo? Então, portanto, A igual a 4 vezes K2. Então, esse 4 vezes K2 aqui seria o quê? Seria né, temos aqui o A ao quadrado, né? Beleza? Então, A vezes A seria justamente 4 vezes K ao quadrado. Lembre-se da definição de par, certo? Mas agora a gente tem, ó, que B ao quadrado é igual a ao quadrado sobre 2, certo? Que dá igual a 2K, logo B ao quadrado também é par. Então, pelo lema, a gente tem que o B também é par, certo? Então, chegamos no ponto crucial da nossa demonstração. Se A e B são pares, certo? Isso daqui contradiz a hipótese de que a fração A e B é irredutível. Onde foi que a gente disse que a fração A e B é irredutível? Bem aqui, ó, certo? Então, se eu estou dizendo, né, que A sobre B é igual a raiz de 2, né, que A e B pode ser excluído de forma que a fração seja irredutível, certo? Bem aqui, como ambos são pares, certo? Então, eu cheguei na contradição em que essa fração é irredutível. Bem aqui eu afirmei que ela é irredutível, mas como eles são pares, ela é redutível, certo? Então, chegamos na contradição. Bom, como a gente chegou na contradição, significa o quê? Que raiz de 2 não é racional. Se a gente encontrou uma contradição a partir da negação da minha sentença, então a sentença original ela é verdadeira. Logo, a raiz de 2 é irracional. Certo? Entendido? Então, você pode observar que uma demonstração por contraposição ou por contradição, no frigir dos ovos, elas são demonstrações diretas. A diferença é que quando você faz uma demonstração direta, né, aquela original, você não precisa fazer a contrapositiva, no caso da demonstração por contraposição, e nem negar a sentença, no caso da demonstração por contradição. Certo? Bom, quando você faz a demonstração por contraposição, primeiro você estabelece a contrapositiva e depois você segue como se fosse uma demonstração direta como outra qualquer. É por isso que o primeiro método de demonstração que a gente apresenta é a demonstração direta, que, em tese, é um método mais simples, né? A estrutura dela é mais simples, a forma de raciocinar também é bastante simplificada, tá bom? E, a partir daí, a gente vai conhecer outros métodos.
Existem somente esses três? Não, não existem somente esses três. Existem vários outros métodos de demonstração, mas para o nosso propósito, né, nesse estudo introdutório de métodos de demonstração, esses três aqui estão de bom tamanho. Depois vocês vão conhecer um outro método que é muito poderoso, chamado prova por indução, tá bom? Isso é assunto para o próximo capítulo. Beleza? Bem, então, numa demonstração por contradição, nós negamos a sentença que nós queremos demonstrar e vamos em busca de uma contradição. Se a gente encontra a contradição, joia, significa que aquela sentença original, ela é verdadeira, certo? E se nós não encontrarmos a contradição, significa que a sentença original não é verdadeira. É muito semelhante ao que vocês faziam lá na lógica matemática, quando a gente aplicava o método da negação, redução absurdo, para verificar se determinada sentença era tautologia ou não. Tá certo? Bom, gente, até aí tudo bem? Tá tranquilo para vocês? Eu vou parar a apresentação. Show de bola? Gente, agora já são 11 horas, mas eu queria só mais uns minutinhos do tempo de vocês para poder avançar naquilo que eu preparei para a nossa aula, né? Eu confesso a vocês que eu não tinha imaginado que vocês iriam trazer dúvidas, certo? Para a nossa aula. Bom, não fiquem receosos de trazerem dúvidas, tragam sempre, tá bom? Quando eu pensei esse modelo para as nossas aulas, foi realmente para que, durante a aula, vocês trouxessem as dúvidas que foram geradas no momento de pré-aula, tá bom? Mas, como eu preparei alguma coisa para apresentar para vocês, né, eu queria pegar mais uns 5 ou 10 minutos do tempinho de vocês para a gente poder avançar, né, no que eu preparei. Isso que eu preparei também vai servir para aumentar o conhecimento de vocês a respeito de métodos de demonstração, tá bom? Entendido? Então, deixa eu só encerrar aqui essa apresentação. Beleza? E vamos aqui para uma outra tela. Vou fechar aqui. E vamos aqui para uma outra apresentação. Bom, esse material que eu preparei agora, que vocês vão ver agora, é apenas para a gente da teoria por trás dos métodos de demonstração. Ok? Bom, então, existe um princípio chamado princípio da razão suficiente. Esse princípio diz o seguinte: em ciência, todo enunciado deve ser justificado, certo? Ou seja, qualquer coisa que você mencione em ciência, você deverá justificar. Não cabe a gente trabalhar aqui com algo que não seja justificado. Ora, esse princípio da razão suficiente, aplicado à matemática, seria da seguinte forma: em matemática, todo enunciado deve ser provado, tá bom? Bom, com relação às ciências, nós podemos dizer que nós temos ciências empíricas, né? Que no caso aqui, uma ciência empírica Peraí que eu tenho que modificar aqui uma coisinha. Opa, pronto, desculpa. Ciências empíricas. O que seriam ciências empíricas? A física, por exemplo. Física é um tipo de ciência empírica. E ciências formais, no caso, a matemática é uma ciência formal. Como é que eu vou aplicar o princípio da razão suficiente às ciências empíricas? Ora, através da experimentação. Vocês já devem ter visto que quando um físico vai provar uma determinada como é que se diz? Uma teoria, ele faz experimentos e tal. Experimentos, nós temos a prova, né, daquela teoria. Ou o fortalecimento da teoria. No caso da matemática, que a gente não tem experimentos como tem na física, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos apelar para demonstrações como a gente está aprendendo a construir, certo? Bem, nesse caso aqui, turma, com relação às formas, nós temos os chamados enunciados, né? Então,
toda vez que você se depara com algo a ser provado, esse algo a ser provado, ele vai ser um enunciado, certo? Então, aquilo que vai ser demonstrado. Então, dentro do contexto das provas, eu também preciso trabalhar com aquelas ferramentas que eu já falei bastante para vocês. Algumas são evidentes e algumas são não evidentes. O que é que nós temos como evidente, né? Existem alguns enunciados que são evidentes, são aqueles enunciados que não carecem de prova. Então, alguns enunciados evidentes seriam, por exemplo, um axioma, né? Um enunciado evidente. Um enunciado não evidente são aqueles que vão necessitar de provas, certo? Bem, em geral, quando nós nos deparamos com aquilo que nós chamamos de evidente, a gente pode até, digamos assim, ignorar um pouco. Mas isso é evidente, não carece de prova. Só que você não deve, aliás, ficar muito confiante naquilo que aparentemente é evidente. Por quê? Porque o próprio conceito de evidente é um pouco impreciso, certo? Então, existe uma certa imprecisão naquilo que você define como evidente. Existe também uma certa relatividade naquilo que a gente acha que é evidente, né? E pode ser também enganoso. Então, o fato de algo ser evidente, né, não deve ser deixado de lado, né? Bom, quando a gente fala de enunciados não evidentes, são aqueles que a gente vai demonstrar. Ora, temos aqui um exemplo de um enunciado que, para o contexto geral, ou seja, para, digamos assim, o senso comum, ele é um enunciado evidente. 2 é um número par, certo? Se você chegar para qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento de aritmética básica, né, que saiba somar, saiba subtrair, multiplicar, dividir, e que entenda o que são números pares e números ímpares, né? Se você chegar para essa pessoa e disser que 2 é um número par, essa pessoa, né, o senso comum vai dizer o quê? Que isso daqui é um enunciado evidente, correto? Entendido? Bom, claro que é evidente. E aí você pode até dizer assim, mas é necessário provar que 2 é par? Bom, para o nosso propósito aqui, que nós estamos estudando como é que nós construímos provas, nós vamos pegar um enunciado que aparentemente evidente, né, e que não carecia de demonstração, que não precisava de demonstração de jeito nenhum, e vamos construir uma prova para ele. E olha como essa prova ela é muito simples. Ó. Essa prova ela parte disso daqui. Ó. Todo número que é divisível por 2 é par. Então, essa sentença, todo número que é divisível por 2 é par, essa é uma sentença evidente, certo? Então, ela não precisa você demonstrá-la, porque ela já faz parte aqui da sua demonstração, ela é evidente, certo? E se você fosse tentar demonstrar todos os passos da sua demonstração, você poderia correr o risco de cair num chamado regressão infinita, certo? Que é algo que a gente vai até abordar aqui nessa pequena apresentação que eu preparei, certo? Então, todo número que é divisível por 2 é par, certo? 2 é divisível por 2, logo, 2 é par. Então, vejam, turma, que essa última sentença da minha demonstração, da minha prova, certo? É justamente aquilo que eu quero provar, ok? Então, eu parti de uma sentença evidente, certo? Aqui eu tenho outra afirmação, que o 2 é divisível por 2, certo? Se ele é divisível por 2 e todo número que é divisível por 2 é par, logo 2 é par. Vocês devem estar olhando para isso daqui e aposto como alguém está lembrando daquele famoso argumento: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Observe que a estrutura é a mesma, né? Muito semelhante, tá bom? Então, vamos aqui só avançar um pouquinho. O que são provas? Provas são argumentações. Acredito eu que já ficou super claro para vocês isso. Provas precisam ser explicações detalhadas. Mas tenham cuidado para não descer no nível de detalhamento que transforme a sua prova em algo que seja puro enchimento de linguiça. E nem toda argumentação é uma prova. Pronto, aqui é um ponto interessante. Algumas pessoas podem acreditar, podem afirmar
que tudo quanto é argumentação é prova, só que não, né? Então, a prova, ela tem determinadas características, determinadas propriedades, né? Por exemplo, uma prova ela é rica em detalhes, certo? Então, você tem que colocar o máximo possível de detalhes na prova, tá bom? Só que esses detalhes são detalhes relevantes. Toda prova, né, em geral, ela vai ter premissas e vai ter conclusões. Então, as premissas são aquelas sentenças que dão sustentação à conclusão. Nós vamos ter enunciados intermediários, certo? Então, aquilo que vai estar entre as premissas e a minha conclusão, eu chamo de enunciados intermediários. E nós vamos ter uma conclusão. Então, você pode observar, né, que no caso de uma prova que de uma argumentação que é uma prova, eu preciso ter esses componentes aqui, certo? Então, por isso que nem toda argumentação é uma prova. Então, só posso considerar prova, né, se nós tivermos aqui. Bem, quais são os problemas que eu posso enfrentar ao desenvolver uma prova? Primeiro, o chamado regresso infinito. O regresso infinito, eu tangenciei ele ainda há pouco, quando eu disse para vocês que se você ficar tentando justificar todos os passos da sua prova, você pode acabar nesse probleminha aqui, que é o regresso infinito. E aí a sua prova vai tentando descer ao nível de detalhamento, que muitas vezes é desnecessário. Bem, e aí temos também um outro problema, que é o chamado círculo vicioso. Ou seja, você está construindo uma demonstração, e aí chega um determinado ponto em que um dos enunciados que você utiliza, você busca justificar ele novamente, né? E aí fica um negócio assim, circular, ok? E aí você não sai do canto. Bom, em geral, a estrutura de uma prova vai ser isso daqui. Você vai ter conjunto de premissas, né? Φ1, Φ2, Φ3, que vão sustentar aqui a nossa conclusão. Isso daqui já ficou bem claro para vocês, acredito eu que não tenha problema algum. Bem, os enunciados. Quando eu falo de enunciado, eu estou falando de teoremas, eu estou falando de lemas, de axiomas, dessas sentenças, né, que você vai utilizar na construção da sua demonstração. Então, o enunciado ele pode ser o verdadeiro ou pode ser falso. No caso aqui, o nosso foco serão aqueles enunciados verdadeiros, certo? Então, é isso que eu preciso trabalhar com. São com eles que eu preciso trabalhar. Bem, esses enunciados verdadeiros, eles podem ser classificados em dois grandes grupos, os justificados e os não justificados. Esses enunciados justificados são proposições, são lemas, são teoremas, são corolários. Esses 4 elementos aqui, eles podem ser, né, justificados na sua prova, tá certo? Pode ser que você esteja construindo uma prova mais complexa e que lá no desenrolar dela, no desenvolvimento dela, você precise justificar a utilização de determinada proposição, determinado lema ou determinado teorema. Porém, existem também os enunciados não justificados, que são aqueles enunciados básicos de uma prova, ou os axiomas. Axioma a gente falou no vídeo anterior também, certo? Então, quando a gente falou sobre sistema axiomático, né, foi colocado para vocês que um axioma é um componente, um objeto que eu não preciso justificar, beleza? Bem, então, dito isso, a gente chega só para recordar também a questão das definições. Nós falamos sobre definições em uma aula anterior, certo? Vocês devem estar lembrados. Então, eu vou utilizar definições em demonstrações? Muito provavelmente, dependendo do tipo de demonstração, você vai utilizar. Bem, uma definição ela só faz sentido quando ela é aplicada a um certo tipo de objeto. Então, não faz sentido você usar uma definição que você não pode aplicar a um determinado objeto. Bom, quando a gente fala de definição, né, nós temos aqui um conceito. Esses conceitos, eles podem, dentro de uma definição, eles podem ser conceitos definidos ou podem ser conceitos primitivos. Bom, eu tenho aqui um exemplo de uma definição, certo? Nessa definição, vocês vão ver claramente que eu trabalho com os dois tipos de conceito, o conceito definido e o conceito primitivo. Então, vejam bem, aqui eu estou apresentando a definição de continência, né? Quando eu digo que A está contido em B, certo? Daqui da teoria de conjuntos, a gente vai estudar teoria de conjuntos no futuro, em breve.
Então, a definição disso daqui diz o seguinte, ó, sejam A e B conjuntos, né? Se cada elemento de A é também um elemento de B, dizemos que A é subconjunto de B. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui alguns conceitos que são definidos, né? Um conceito que é definido, aliás, né? É o conceito de subconjunto. Então, você vê que o conceito de subconjunto ele acaba aparecendo aqui na própria definição. E alguns conceitos primitivos, né? Quais são primitivos aqui? O conceito de elemento, né? Então, o conceito de elemento aqui, na definição de continência de conjuntos, né? De continência, como ele é um conceito primitivo, né? Não preciso também definir aquilo que é primitivo, certo? E o conceito definido de subconjunto, ele está inerente a essa definição aqui, certo? Bem, então, continuemos aqui. Quando a gente fala de uma definição, nós podemos, né, estabelecer uma forma normal para ela. Então, eu tenho uma atribuição, né, eu tenho aquilo que é definido e aquilo que define, certo? Então, aqui, nessa nossa definição, ficou muito claro esses elementos que a gente acabou de ver aqui, certo? Beleza? Bom, então, continuando aqui. Para a gente finalizar essa parte aqui mais teórica, nós vamos voltar um pouquinho para a questão dos enunciados, né? Então, o enunciado de uma sentença, ele vai ter o quê? Poderá ter conectivos e quantificadores. Vocês viram que quando a gente trabalha com determinadas sentenças, nós tínhamos lá uma sentença condicional, se então, né? Nós tínhamos também conectivos. Não os conectivos da lógica proposicional, né? A conjunção, a adjunção, utilizando aqueles símbolos, mas tínhamos palavras como e, ou, né? Que dão conotação, né? Dos conectivos que vocês vão lembrar sempre, certo? Esses nossos enunciados, eles podem ser atômicos ou moleculares, né? Então, um enunciado atômico seria o quê? 2 é par, certo? Então, aqui é um enunciado que é atômico. Lembre-se que os enunciados eles podem ser verdadeiros ou falsos, né? 2 é par e 4 é múltiplo de 2. Então, aqui eu teria um enunciado molecular, então, composto por várias partes. Aí temos enunciados que vão ter implicações, que é o se então, conjunções, as conjunções que já é conhecido de vocês, da lógica matemática. Uma generalização. O que é um enunciado que tem generalização? Todo número divisível por 2 é par. Isso é uma generalização. Por quê? Porque eu estou usando a expressão todo. E aí você vai lembrar de quê? Da lógica de predicados. Eu posso ter enunciados que sejam existencializações. Existe um número primo que é par, né? No caso é o número 2, é o único número primo que é par. Então, aqui eu estou trabalhando com um conceito de existencialização. Negações também são lá da lógica matemática, disjunções e implicações. Bom, o que eu estou querendo colocar para vocês aqui? Que no enunciado de uma demonstração, você poderá ter todo esse conjunto, né, de expressões que foram trabalhadas na lógica matemática, em especial na lógica de predicados, certo? Bem, turma, encerrar aqui essa apresentação e já chegar aos finalmente aqui do nosso encontro de hoje, certo? Eu queria deixar claro para vocês que essa parte de método de demonstração realmente é um pouco complexa, e assim como eu fiz com o assunto anterior, que eu gravei um vídeo em que eu comentava algumas questões, eu vou fazer também um vídeo comentando questões da lista 1.5, tá bom? Aí eu acredito que vai ficar mais claro ainda para você. Então, com o vídeo de pré-aula, com aqueles outros vídeos acessórios que eu pedi para vocês assistirem, mais essa nossa aula de hoje, onde eu aprofundei alguns conceitos, né? E esse outro vídeo que eu vou gravar na próxima semana, onde eu resolvo algumas questões da lista 1.5 e também algumas questões relacionadas à demonstração, eu acredito que vocês já terão uma base boa para poder compreender melhor
esse assunto de demonstrações, que é um assunto que realmente, para muitos alunos de matemática discreta, ele é um assunto que mexe mesmo, é um assunto não muito fácil de digerir no início, tá bom? E eu preciso que vocês compreendam bem demonstração, porque nos próximos assuntos, nos próximos tópicos, muito provavelmente, né, vocês precisarão fazer demonstrações, certo? Então, se não ficar muito claro isso para vocês, se você não absorver bem, né, não fizer exercício, e aí outra coisa, na próxima semana vai ter nova tarefa para vocês lá no sistema acadêmico. E essa tarefa vai ser sobre o quê? Sobre demonstrações, tá bom? Eu vou preparar uma lista de exercícios. Essa tarefa eu vou pedir para vocês fazerem em dupla, que aí eu acho muito mais interessante em dupla vocês tentarem resolver uma lista de demonstração, mas quem quiser fazer sozinho, tudo bem, tá bom? Mas aí é para a próxima semana, a tarefa da semana que vem. Beleza? Bom, turma, queria saber se ficou claro. Eu acredito que alguma coisa ficou mais claro, alguma coisa ficou mais confusa ainda, certo? Porque demonstração e métodos de prova é um assunto realmente complicadinho, para a gente falar assim, em pouco tempo. Mas, como eu estou dizendo, vou preparar mais uma lista de exercícios, vou preparar um outro vídeo de resolução de exercício, e aí eu acredito que vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Bem, alguém quer fazer alguma manifestação? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dizer algo aí no chat? Sim ou não? Tá tudo tranquilo para vocês? Bom, nenhuma manifestação, tá certo? Turminha, então eu queria aproveitar para desejar a todos um bom restinho de semana, que vocês continuem se cuidando, continuem tendo cuidado com a higiene, cuidado com essa questão do vírus. Se sair de casa, use máscara, lavem as mãos, né, aqueles cuidados de sempre, tá bom? E vamos aguardar que na semana que vem vocês vão ter um vídeo onde eu vou resolver algumas questões, mostrar passo a passo para vocês a construção de uma demonstração. Eu acho que vocês estavam ansiosos para me fazer isso nessa aula de hoje, tá bom? Mas se preocupe não que eu vou gravar um vídeo. E vai ter uma outra tarefa. Será uma lista de exercícios só sobre demonstração, onde vocês vão exercitar demonstração direta, demonstração por contraposição, demonstração por contradição, enfim, aquele assunto que vocês viram no final do capítulo 1. Com isso, a gente encerra o capítulo 1 do livro e na próxima semana, a pré-aula que vocês devem assistir na segunda-feira já é abrindo o capítulo 2, que é a introdução a grafos, que vai ser o nosso assunto da aula de quinta-feira, beleza? Então, turminha, eu queria me despedir de vocês, desejar a todos uma boa semana, né, um bom restinho de semana, fiquem bem, e quando for quinta-feira a gente se encontra novamente aqui. E qualquer coisa vocês podem também se comunicar pelo meu e-mail, né, hudson_costa@uvanet.br, ou lá pelo sistema acadêmico, tá bom? E aí vão ficando ligados aí nas novidades que eu vou colocando lá no canal, tá certo? Então, fiquem bem, um grande abraço para todos. Finalmente alguém se manifestou aqui no chat. Até mais, João Pedro. Fiquem bem, um grande abraço para todos. Não, dupla de 7 não, Leonardo, pelo amor de Deus. Certo? Dupla de 2, ok? Mas quem quiser fazer sozinho não tem problema não. Mas eu preferia que vocês fizessem dupla, porque assim vocês vão trocando figurinhas, um vai ajudando o outro e tal. Eu acredito muito que em dupla o aprendizado é melhor, tá certo? Então, um grande abraço. Então, bom almoço para todos também. Até mais. Até mais, até mais. Até Leonardo, até Bruno, até Irã. Show. Até mais, gente.